Olá pessoal, muito boa tarde. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre o seu lar, sua casa, sua família. Vamos hoje estudar um assunto bíblico muito interessante, de grande riqueza, riqueza espiritual, riqueza para o nosso entendimento, para o nosso intelecto. Eu quero trazer um texto em Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo de número 3 e o 4, que diz assim: Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: Dela não comereis, nela não tocareis, para que não morrais. A serpente então indagou a mulher: Com toda certeza não morrereis. Quero falar hoje sobre um aspecto e, se Deus quiser, na próxima semana eu quero trazer um outro aspecto. Essa semana eu queria falar com vocês um pouco sobre a questão do pecado. O que é o pecado? Quais as suas consequências? O que é que ele faz na vida do homem, da mulher, do ser humano na realidade, né? E na próxima semana eu queria trazer um aspecto sobre, falar um pouco sobre o inferno, né? A doutrina do inferno está dentro da soteriologia e é de grande aprendizado para a nossa vida espiritual, para a nossa vida religiosa, para o nosso conhecimento, né? É muito importante nós sabermos essas doutrinas fundamentais, sabermos esses aspectos da fé cristã, para assim nós estarmos em santidade perante a Deus, perante o Senhor. O texto que nós vemos aqui vai nos falar sobre a queda da humanidade. A queda da humanidade, ela foi desenvolvida ou ela foi, como que eu posso falar, fincada quando o homem come o fruto. Primeiro de tudo, a mulher foi enganada e depois o homem toma o fruto também e come. É importante nós atentarmos que pecado é algo que nos afasta de Deus, nos distancia de Deus. Pecado é tudo aquilo que pode nos afastar do Senhor. É tão tal que pecado, ele significa errar o alvo. Nós temos um alvo que é Cristo e por conta do pecado, nós somos afastados dele. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus, como diz o texto. O pecado faz separação entre Deus e o homem. E nós entendemos, meus irmãos, que há muitas coisas que é pecado e as pessoas não conhecem. Haja vista, mentira é pecado, roubar, se prostituir, adulterar, fornicar. Mas há muitas outras coisas que são pecados e nós não temos ciência. E a Bíblia fala muito dessas coisas. Nós vemos aqui que no princípio da história, o pecado foi a desobediência. Mas para isso nós temos que ver e analisar o contexto. Qual é o contexto, irmão Simão? Deus fala para o homem não pecar. O homem fala para a mulher a questão do que Deus havia falado. E quando o tentador vem indagar a mulher ela muda as palavras de Deus. É tão tal que alguns tempos atrás, alguns dias atrás, eu não tinha tido esta percepção. Mas eu tenho dado uma aula de pregação mesmo. E um aluno meu, graças a Deus, eu aprendo mais com as pessoas que eu ensino do que eu com elas. E ele me disse assim, o irmão Tiago falou, né? Irmão Simão, você sabia que a mulher, ela aumentou mais aquilo que Deus falou? Eu falei, como assim, rapaz? Vamos pro texto. Bora. Leia, irmão Simão. Eu li o texto, não tinha entendido. Ele falou, o que Deus falou? Que não podia comer do fruto. E o que a mulher disse? Que não podia tocar nem comer. Aí abriu a mente. Aí eu abri meu entendimento. A mulher, ela altera as palavras de Deus. A serpente, ela tira a chacota. É a expressão do texto.
que a conotação textual aqui, a palavra textual dela aqui é: então foi isso que Deus disse, vós não pode comer de nenhum dos frutos do jardim. Um tom de ironia. Ela foi irônica, tirou uma chacota. E a mulher responde a ela: não, nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim. Mas do fruto que Deus disse, dele não comereis, que está no centro do jardim, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. A mulher, ela altera a palavra de Deus. Deus havia dito para não comer, e a mulher altera dizendo que Deus havia dito para não tocar e não comer. A serpente, de igual forma, já pegando ali o gancho da mulher, a serpente fala: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia que dela comerdes, vossos olhos se abrirão. E é interessante, meus irmãos, que a serpente aqui, ela não mentiu. A serpente aqui, ela não mentiu. Como assim, irmão Simão? Eles não morreram? Morreram. Morreram espiritualmente, com certeza. E essa serpente mentiu. Mas no quesito de os seus olhos se abrirão, ela não estava mentindo. Nós, meus irmãos, pelo pecado, temos os olhos abertos. Sabemos que é certo e que é errado. Só que Deus, não somos como Deus. Por quê, irmão Simão? Porque Deus, ele sabe sobre o bem e o mal, mas não pratica. A serpente, ela disse de forma certeza, porém mentirosa, que a Eva seria como Deus. Só que não. A Eva, ela se torna ser conhecedora e praticante. Deus, ele conhece, mas nunca praticou o mal. Deus, ele conhece, mas nunca praticou o pecado. A mulher, ela se tornou conhecedora, todavia praticante. Ela pecou. E a Bíblia dá seguimento em alguns pontos que eu quero destacar aqui para vocês sobre a questão do pecado. O pecado, ele tem alguns pontos muito fortes que eu deixei separado aqui no dicionário teológico para a gente poder trazer. Primeiro ponto, que o pecado ele faz conosco, e é dito também no texto. Primeiro de tudo, ele gera o medo. O pecado traz o medo. O medo de Deus em contraste com o temor reverencioso e filial. No versículo de número 10, está até marcado aqui na minha Bíblia, graças a Deus. O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, vendo que eu estava nu de receio, por essa razão me escondi. O pecado, ele faz isso. Ele faz nós sermos temerosos. Quantas das vezes alguém, ou você mesmo, eu mesmo, nós já não mentimos e nós ficamos com aquele receio, aquele temor. Por quê? Porque mentira é pecado. E é algo que a Bíblia nos deixa bem claro. O pecado faz nós temermos. E é tão tal que, para se esconder uma mentira, só se usando de outra mentira. Para se esconder uma mentira, só se usando de outra mentira. Aqui o homem teve medo. O medo dele foi porque ele percebeu que estava nu, não percebeu que estava nu, mas ele pecou. Teve medo da presença de Deus. E o ponto interessante aqui no texto é que Deus descia todos os dias para falar com Adão. Mesmo assim, Deus descendo todos os dias para falar com Adão, Adão caiu, Adão pecou. Segundo ponto, é o endurecimento gradual da vontade contra o bem e boas influências. Êxodo capítulo 7, versículo 3. Você vê, meus irmãos, que pelo pecado, o ser humano ele tem se tornado pior do que é. Todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Mas o ser humano, você vê que no passar do tempo, tem se tornado um ser depravável. E a decadência tem sido de mal a pior. Ele tem tido, eu posso até fazer uma ênfase, uma ilustração, estava em uma escada e a escada da decadência ele tem descido cada vez mais. Isso é,
se tornando mais distante de fazer o bem ao próximo, de buscar a Deus e a sua presença. Terceiro ponto, o homem, ele tem perdido a consunção da força e vida da alma, assemelhando-se à lepra que vai consumindo. Isso é o pecado. O pecado, ele vai fazendo com que o ser humano, ele vá inundando ele. O pecado vai inundando o ser humano. E você percebe isso nas palavras de Jesus Cristo, quando ele fala que quando um espírito maligno é aspergido, é expulso, ele anda por lugares áridos e ele volta. Quando ele volta, encontrando a casa vazia, ele traz mais 7 demônios. O que é isso? É a questão do pecado ser uma lepra. Eu trago isso nessa visão. Como assim, irmão Simão? A depravação vai se aumentando cada vez mais. E você percebe que, isso eu não posso generalizar, mas há muitas pessoas que eram da igreja, que quando vai para o mundo, se tornam piores do que quando estavam no mundo. Piores do que quando vieram para servir a Deus. Porque é essa questão de o consumo do pecado vai inundando a pessoa de tal forma que ela fica pior do que já era. Quarto ponto é a separação de Deus. Quando a pessoa ela vai pecando de uma tal forma que ela se distancia totalmente de Deus. É importante nós vermos o texto de Eclesiastes, onde diz o pregador no capítulo 12, que os olhos do Senhor contemplam bons e maus. Aqui nós temos um entendimento, lendo a Bíblia, quando o Espírito de Deus ele sai do homem, o que acontece? Porque o Espírito Santo se retira, a sua presença sai do homem. Como que ocorre? Porque Deus ele é onipresente, mas como que Deus vai se retirar do homem? É dessa forma. Apenas os olhos do Senhor vão acompanhar. Por isso que Deus contempla bons, contempla maus. Deus contempla todos. E isso é algo inevitável. O salmista diz que mesmo que ele fosse as mais altas montanhas ou os vales mais profundos, no extremo da terra, no mar, Deus está ali. E é tão tal, meus irmãos, que o pecado, ela faz essa depravação, essa distinção. Ele nos afasta de Deus, o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Voltemos-nos a Deus e buscamos o arrependimento. O pecado, meus irmãos, desde o princípio, nós vemos que ele causou grandes frustrações para a humanidade. Ele trouxe grandes sequelas à humanidade. Como assim, irmão Simão? O pecado, ele faz com que as pessoas voltem ou se tornem pessoas maus, pessoas horríveis, pessoas que não têm interesse na vida humana, no ser humano, não têm interesse na vida em santidade, em amor, em fidelidade. Você vê que aqueles que são de forma demasiada, não tem controle na sua vida. Nós não temos controle, é claro, sobre os nossos pecados, de maneira alguma. Nós não temos controle, porque Paulo diz no capítulo de número 12 de 2 Coríntios, não me falha a memória, quando, acho que estou falando a memória, mas ele diz um texto assim: quando eu quero fazer o bem, não faço, mas o bem que eu quero, não faço. Quando eu quero fazer o bem, faço mal, e quando o bem que eu quero fazer, faço mal. Meus irmãos, esse é um texto para nos trazer a ideia de que o pecado ele tem poder. E um poder
que eu posso lhe dizer cósmico. Como assim, irmão Simão? Você não quer pecar. Eu não quero pecar. Mas a natureza pecaminosa que está dentro de mim, que é esta carne, a tendência dela é para o pecado. A tendência dela é a pecar. Por isso que a Bíblia diz que a batalha é constante entre o espírito e a carne. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Mas a carne, meus irmãos, a tendência dela é para o pecado. É para o pecado. Alguns que vão dizer, pecar não é bom. Mentira. Meus irmãos, há algo sempre em nossa vida que quando nós estávamos no mundo, nós dizíamos, nossa, eu amo fazer isso. Quando viemos para Cristo foi uma dificuldade muito grande para deixar. Uma dificuldade enorme. Por quê, irmão Simão? Porque amava fazer aquilo. Amava o pecado. Amava errar. Amava mentir, amava roubar, amava se prostituir, amava fazer aquilo que não agradava a Deus. E quando vem para o Senhor, quando vem para os braços de Jesus Cristo, Ele lhe recebe de braços abertos, a transformação, a mudança, ela é gradual. Não é como alguns neopentecostais pregam a, a, a unção do esquecimento. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Ela é gradual. Você vai deixando os vícios de forma gradual. Você vai deixando a mentira de forma gradual. Você vai deixando a idolatria de forma gradual. Você vai deixando as corrupções, os enganos, as lascívias, os adultérios, as prostituições de forma gradual. Não é da noite para o dia que nós somos libertos. Não é da noite para o dia que nós somos transformados. É de forma gradual. É uma luta constante contra a carne, o espírito ali, batendo, debatendo, a batalha grande ali todo momento. E você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar, porque senão você cai. Você cai no pecado, você cai no erro, você cai na mentira, você cai na prostituição. Tome muito cuidado. E é interessante, meus irmãos, que no grego, a palavra pecado, ela é amartia. Em Romanos 3:9 é esta palavra usada. E ela implica a deturpação, perversão, culpa. Ela é designar todos esses termos, todos esses aspectos para o pecado. O pecado leva as pessoas para o inferno? Com certeza. Com certeza. O pecado leva as pessoas para o inferno. Há algo mais que leva as pessoas para o inferno? Sim. Não crer em Jesus Cristo, não confessá-lo como o único e suficiente Salvador. Porque se eu não confesso, logo eu não sou justificado por Cristo. Se eu não vivo os seus preceitos, se eu não faço a sua vontade, se eu não faço o seu querer, de maneira alguma Ele irá me justificar. E é tão tal, meus irmãos, que no Novo Testamento, a questão para ser liberto do pecado, ela é desenvolvida pela crucificação de Jesus Cristo. Em Isaías 53, nos deixa isso bem claro, que ele foi moído pelos nossos pecados. Isaías 53 nos traz essa ideia. Eu não vou trazer o versículo, eu tenho marcado, mas eu não vou trazer o versículo para os irmãos lerem. Eu quero expor aos irmãos, eu quero até colocar aqui em prática algo que eu havia pensado no início do vídeo, para trazer no início do vídeo, que é, irmãos, esses devocionais, esses vídeos que eu tenho trazido, não é para meu próprio benefício, não é para meu bel prazer, de maneira alguma. Claro que eu gosto de falar da palavra de Deus, falar do amor de Jesus Cristo, da santa palavra de Deus, mas o propósito disso é muito maior. É trazer o evangelho de Jesus Cristo, é trazer a mensagem de Jesus Cristo. Mas, irmão Simão, você manda para um bocado de crente. Diácono Simão, você manda para vários pastores, para vários irmãos. Sim, esse é o propósito, para que eles possam divulgar e anunciar o reino. Não é para mim, é para o reino. Não é para o irmão Simão,
é para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos continuar aqui. Capítulo 53 fala isso, meus irmãos, que por nossos pecados ele foi moído. E isso é o que Jesus Cristo fez. Quando foi à cruz do Calvário, entregou a sua vida, um sacrifício puro, santo, genuíno, vicário na cruz do Calvário. Foi por esse propósito, para que nós pudéssemos alcançar a salvação em Deus, para que nossos pecados fossem perdoados. Irmãos, pela nossa justiça, de maneira alguma, nós poderíamos ser justificados. Se fosse pela nossa justiça, por mais que nós façamos várias boas ações, a minha vida inteira eu fiz boas ações. Quando eu concluísse a minha vida, se fosse pela minha justiça, vamos colocar a expressão conta. A minha conta estaria no negativo. Eu estaria em déficit para com Deus. Eu estaria em déficit para com o Senhor. Por quê? Porque os meus pecados, a culpa do meu pecado, de maneira alguma, poderia ser paga pelas minhas boas obras. Por isso que Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, o sacrifício vicário de Jesus Cristo foi para que nós fôssemos justificados. Paulo diz na carta de 1 Coríntios, capítulo de número 7, que nós estamos crucificados com Jesus Cristo. E com Ele nós ressuscitamos. Nós morremos com Cristo para a antiga lei e ressuscitamos com Ele para viver na graça. Não estamos isentos da lei, porque pela lei nós conhecemos o que é bom, o que é santo, o que é agradável a Deus. Só que nós não estamos debaixo do jugo da lei, do jugo que ela traria sobre nós. De maneira alguma nós estamos debaixo da graça que nós temos em Jesus Cristo. E é interessante, meus irmãos, que esta graça, este sacrifício que Jesus Cristo fez por nós uma vez na cruz do Calvário, nos traz este remédio contra o pecado, este remédio contra a condenação do pecado, contra a paga do pecado. Nós somos justificados por Jesus Cristo. Isso é escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem? Versículo 2. Por intermédio de quem obtemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena na glória de Deus. Eu sou justificado. Você é justificado, não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, mas porque Jesus Cristo foi na cruz do Calvário e se entregou por nós, entregou a sua vida por nós. O sacrifício vicário de Cristo nos dará a possibilidade de sermos justificados por Ele. Isso é muito importante, meus irmãos, nós entendermos. É esta culpa, esta mancha que nós tínhamos, este jugo que nós receberíamos, foi retirado por Ele. Foi essa remoção, como diz no dicionário aqui, não só para a remoção dessa mancha, mas também para a graduação, a eliminação do pecado do crente, no crente. Olha como é interessante. Ele cita o texto de 1 João 1, 7 ao 9. É um texto que muitas pessoas conhecem e eu quero que você leia em casa. 1 João capítulo 1, versículo de 7 ao 9. Meus irmãos, nós somos justificados por Jesus Cristo. Nós estamos aprendendo com o Senhor a santidade dEle, o amor dEle, a graça dEle está sendo a nós derramada, está sendo em nós derramada, é um favor imerecível, é a misericórdia de Deus manifesta sobre as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, sejamos gratos a Deus, sejamos gratos ao Senhor, porque Ele tem sido bom para com a nossa vida, Ele tem sido bom para com os nossos, e oremos a Ele, pedindo a Ele misericórdia, porque, meus irmãos, todos os dias nós pecamos.
Todos os dias nós fazemos aquilo que não agrada a Deus. Todavia, somos justificados pelo Senhor. Não usemos disso para pecar, porque somos justificados de maneira alguma, mas que nós sejamos gratos a Ele e procuremos andar retos, procuremos andar firmes em santidade na Sua presença, seguindo a Sua lei, seguindo os Seus mandamentos, seguindo a ordenança que Ele deixou, que Ele nos deixou na Sua palavra. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.